Senhor a todos que vão assistir esse vídeo, que estão assistindo. Meu nome é Cíntia, hoje eu começo a gravar nesse canal. Senti muito que é o tempo que o Senhor tem reservado, preparado, então senti muito no Espírito, o Espírito Santo mesmo me conduzindo a começar a postar, começar a trazer uma mensagem de Deus. Ele tem me dado as pregações e eu pensei assim, que é pra igreja, pro púlpito, só que as pregações estão ficando, e eu peguei e pensei, só que o Espírito Santo fala assim, às vezes não é, você pensa que é pro púlpito, mas é uma plataforma, e eu vou ser obediente ao Senhor. Vim trazer aqui nesse canal o primeiro vídeo, a mensagem que faz tempinho que está aqui no meu caderno de pregações. Ainda tá novo, mas creio que ele vai falar conosco. Então, se você ler o título, o título desse vídeo, né, que existe propósito no deserto. Às vezes eu vou ficar lendo aqui porque tem o esbocinho, né? Existe propósito no deserto. Quando o Espírito Santo ele me deu essa palavra, essa mensagem de deserto, e eu pensei assim, nossa, muito, não sei, né, pra quem tá passando num deserto. Falei assim, Senhor, tô enfrentando um deserto, como que eu vou levar a mensagem de deserto, né? Só que é como o Senhor fez com Jeremias, Ezequiel. Ele usa muito, didático. Primeiro, antes deles profetizar, o Senhor mostrava para eles, faziam eles falar o que acontecia, para depois eles ir lá, que nem fez com Oséias. Então eu falei assim, amém. Falei assim, eu vou pregar, vou ministrar sobre o deserto, mas estou enfrentando, só que... E também é como os pregadores falam, né? A espada de dois gumes é para ir, vem para cá também. E é isso, e é um aprendizado que a gente vai ter, para que a gente não olhe mais o deserto como se fosse algo ruim, mas que a gente olhe que o deserto muitas vezes é o cuidado do Senhor para as nossas vidas. Muitas vezes não, todas as vezes é o cuidado do Senhor para as nossas vidas. E a palavra onde que eu quero ler fica lá em Êxodo 14. Capítulo 1 e o capítulo 2 diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairote. Que se acampe diante de Pi-Hairote, entre Migdom e o mar, diante de Baal-Zefron, e em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Aleluias. Irmãos, quando eu comecei a ler esses versículos, a gente viu que, se a gente for ler o capítulo 3, eles já estavam em outro lugar, indo ao caminho dos filisteus, só que o Senhor mandou eles voltar, e eles ficaram acampados ali, em Pi-Hairote. E nessa tradução, essa palavra, Pi-Hairote, ela significa beco sem saída. Agora, não sei se é o beco sem saída por conta da situação que eles foram lá, ou se já era um beco sem saída antes. Mas, porque o que acontece? Pi-Hairote, onde que eles ficaram acampados, tinha as montanhas, o mar e onde que eles ficaram. Então, literalmente era um beco sem saída, mas foi onde Deus mandou eles ficarem. Muitas vezes, no lugar onde que Deus vai mandar a gente estar, vai ser beco sem saída. Mas quando a gente olha assim e vê a improbabilidade, nossa, a dificuldade daquele local, porque depois veio os soldados egípcios para aquele local e eles ficaram desesperados, literalmente no beco sem saída. Mas eu vejo que só nesses versículos eu já olho assim e vejo
tamanho da dificuldade que foram para eles, mas só que o tamanho do milagre que o Senhor ia realizar através da obediência que deles está, mesmo num lugar que não tinha saído aos olhos humanos, mas tinha a presença do Senhor. E Deus manifestou um milagre que é contado até hoje. E é assim para as nossas vidas. Às vezes a gente tem que obedecer, mesmo a gente sem entender. Muitas vezes pessoas que Deus pede a faculdade, muitas vezes pessoas que pedem para não se relacionar neste momento, ou até pede para falar assim, olha, separa daquela pessoa, e é uma dor, e é uma coisa que a gente não entende, mas nós não entendemos neste momento. Só que o tamanho da dificuldade onde que Deus nos coloca é um milagre muito maior. E foi assim com eles, porque Pi-Hahirote era um beco sem saída, era uma dificuldade. Só que o milagre que foi realizado lá é contado até hoje. Até para as pessoas que dizem que não creem em Deus, que não creem, sabe, na Bíblia, que não creem na palavra, mas mesmo assim sabem desse milagre, que foi o Mar Vermelho se abrir. Vamos continuando na leitura, verso 9. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zefron. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Verso 13, tô pulando assim para não demorar muito. Moisés, porém, disse ao povo: não temeis, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que vocês viste, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por nós, e vós vos calareis. E então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Aleluias. Irmãos, como eu disse, não vamos falar do milagre do Mar Vermelho ter aberto. Nós vamos falar o que aconteceu após o mar, que após a travessia do mar em seco, o povo de Deus entraram no deserto. E esse é o ponto da ministração que o Espírito Santo ele tocou no meu coração sobre o deserto. Existe o deserto no seu significado literal, que é zona árida, com precipitações, atmosfera irregular ou escassa. No latim, o deserto significa desertum, que quer dizer lugar abandonado, terra deixada, ou região desabitada, pouca chuva, vegetação e escassez e difícil sobrevivência. Esse é o sentido literal do deserto. Mas existe um deserto que, quando Deus não está, é esse deserto aqui, no literal que eu estou falando. É um lugar de dor, é um lugar de sofrimento. Mas um deserto onde, que é o deserto que muitas vezes nós, como os filhos de Deus, temos que passar. É algo que gera dor, mas é uma dor com propósito. É uma dor com aprendizado. Quando nós passamos por esse deserto, Deus ele ressignifica a nossa identidade. Porque se a gente for olhar para os hebreus, quando eles saíram do Egito, nas primeiras situações, eles queriam voltar para o Egito, clamavam ao Egito nas primeiras dificuldades. Quando depois de 2 anos que eles estavam, quando eles chegaram à frente, próximo, nas proximidades,
para entrar na Terra Prometida, só que Moisés ele mandou os 12 espias. E 10 veio com uma notícia e 2 vieram com outro tipo de visão. E lá eles estavam como se fosse numa encruzilhada, né? 2 lados. Qual lados eles tomaram? Infelizmente, os povos que estavam lá, eles escolheram a visão dos 10 espias que estavam sobre o gigante, que era impossível eles vencerem. E só que Josué e Caleb não. Mas isso fica para uma outra pregação. Mas Josué e Caleb, eles já tinham a identidade deles firmada no Senhor. Só que os outros 10 espias não tinham identidade firmada. Apesar de ter vivido os milagres lá, apesar de ter visto como Deus os tirou do Egito com a mão forte, eles mesmo assim iam se submeter ao povo, porque eles ainda estavam com a identidade de escravo. Então, nisso, Deus precisava ressignificar a identidade deles. É claro que só quem entrou foi Josué e Caleb, porque já tinha a identidade deles ressignificada. Mas aqueles que não entraram no censo quando Moisés fez, que eram os de 20 anos abaixo, que estavam lá, e os que nasceram no deserto, eles puderam entrar. Só que eles já não tinham mais identidade de escravos. A identidade deles que eles tinham no Senhor era a identidade do povo de Deus. E o deserto, muitas vezes, na nossa vida, é para ressignificar nossa identidade. Identidade de filha, identidade de filho. Tirar de nós a identidade do Egito, do mundo. Não só a identidade no sentido do que fazíamos e que fazemos agora, mas é de quem Deus é na nossa vida. De que quando vem uma dificuldade, a gente não precisa se desesperar, porque Deus é o grande eu sou. Ele é o nosso Pai, Ele nos guarda e nos protege. Aleluias. Deserto é o lugar de provação, mas lugar de aprendizado. O deserto é literalmente um lugar onde que geramos dependência do Senhor. Porque é como quando eu gosto muito de dirigir, mas é quando você que é motorista de carro, pedala sua bicicleta, dirige a sua moto, você sai do lugar de motorista e você passa para o lugar de passageiro, porque você está cedendo a direção para o Senhor. E no deserto é o lugar de a gente aprender a ser direcionado pelo Senhor. Porque quando a gente olha, os hebreus, eles não tinham escolha, a autonomia de escolher, hoje vamos ir para tal lugar. Não, eles não tinham a autonomia de escolher se eles iam montar o acampamento em X lugar ou em Y lugar, não. Era somente quando a nuvem do Senhor se movia. Aí eles viam que era o tempo de mover. Eles não tinham o cardápio de escolha no sentido do que se alimentar, mas eles dependiam da alimentação do Senhor. E nessa dependência eles precisavam ter confiança, porque lembra que eles não poderiam no maná era para pegar a porção necessária para aquele dia, não para o outro dia, somente quando era na sexta, para pegar a porção da sexta e do sábado. E eles precisavam, além de ter dependência na alimentação, mas confiar que no outro dia Deus ia mandar a provisão, a porção do outro dia. Isso gera dependência, mas gera confiança no Senhor. E o deserto para nós é a confiança. Quando a gente olha assim pessoas que passam na academia, porque o deserto ele ressignificou aquele povo. Porque eles tinham um corpo de escravo, não só a mente, mas o corpo também. Então Deus ressignificou até o corpo
Porque as crianças que nasceram lá no deserto foram alimentadas de carboidrato, de carne magra, que eram as cordonizes, e o maná que eles pegavam e faziam bolos e alimentou o corpo. Tanto que a gente vai olhar o exército hebreu. Eles eram conhecidos como homens valorosos porque eles tinham muita força, porque eles não tinham mais corpo de escravo. E a gente precisa ser assim, mas nos alimentar da palavra do Senhor. No tempo de deserto, no tempo onde que nós não estamos em evidência, no tempo onde que ninguém nos vê, é o tempo onde que Deus está nos dando para que a gente possa se alimentar da palavra do Senhor. Muitas vezes a gente espera querer estar em Canaã, espera querer estar na terra da promessa, para poder, quando eu estiver vivendo, pregando, quando eu estiver ministrando, quando eu estiver louvando, quando eu estiver sendo líder de não sei o que, aí eu vou ler a Bíblia. Não, irmãos. Não espere, porque muitas vezes quando a gente está na Canaã, a gente acha que vai ser o nosso descanso. O descanso é agora no deserto, quando a gente não está em evidência, quando nós estamos escondidos. É o tempo onde que você precisa orar muito, precisa jejuar muito, precisa ler muito a palavra, ouvir muitas pregações, sabe? E criando reservas, porque quando chegarmos na Canaã, a Canaã, a gente confunde, mas se a gente olhar até hoje, o povo de Israel luta, guerreia, porque sempre querem tomar a promessa deles. Sempre querem algum país falando que Israel não é deles, e eles precisam guerrear até hoje para manter a identidade, a nacionalidade deles, que é a terra de Canaã. E quando a gente chegar na nossa Canaã, que é a nossa terra da promessa, a gente não vai ter tempo. O tempo que nós temos hábil agora, nós não teremos. Porque muitas vezes vai ser viagem, vai ser compromisso. Mas só que o seu espírito não vai sentir tanto porque você criou reservas no Senhor. Às vezes o tempo que você tem de orar, 2 horas, 3 horas, talvez vai diminuir, vai ser 30 minutos, 20 minutos. Mas mesmo assim a sua identidade no Senhor vai ter ressignificada porque você criou reservas. Então o tempo de deserto é o tempo onde que a gente precisa criar reservas no Senhor. Lê a Bíblia o quanto mais puder. Buscar na palavra, em oração. Estar com o Senhor. Às vezes você tem uma promessa de ser mãe e você está estéril, não consegue gerar. Só que busque o conhecimento agora de como mesmo falou assim, eu sou estéril, mas Deus prometeu que eu vou gerar, eu quero ter filhos. Então busque o conhecimento de como a maternidade, como preparar o seu corpo para os primeiros mãe de primeira viagem, porque ser mãe é algo maravilhoso, mas se você buscar o conhecimento antes de como cuidar, porque a mãe precisa cuidar do peito, porque a amamentação, no primeiro filho, se você não preparou o seu peito corretamente, é dolorido, o peito assa, o bico assa, porque às vezes você aconteceu isso comigo, eu não busquei conhecimento, tive a minha filha, né, e falei, todo mundo vai, só que eu sofri muito na amamentação, porque eu não preparei meu bico, não preparei nada, e quando a criança nasceu, não busquei conhecimento para poder ver qual que era a melhor forma de amamentar um recém-nascido, quis fazer tudo na raça, e quase que fiquei sem um mamilo. Então, mas enquanto você está nesse deserto da espera, busca o conhecimento. Enquanto você ainda está na espera do seu chamado, enquanto você está na espera do seu relacionamento, estude sobre relacionamento, estude como, se conhecer primeiro, conheça as suas emoções, para quando você está ir por um relacionamento não for algo pesado, aí você já ser tão completa
que não precisa de outra pessoa para te completar, não. A sua felicidade você só vai agregar na vida da pessoa. Juntos vocês vão somar. Então o tempo de deserto é o tempo da gente, sabe, buscar conhecimento, buscar maturidade no Senhor. Aleluias. O deserto também é lugar de milagres. Sim. É um milagre. Irmãos, milagres no deserto. Às vezes tem milagres que a gente só vai ver quando a gente está passando no deserto. E eu posso afirmar. Como eu disse, estou passando. Tem coisas que eu não vou abrir ainda, porque como o Espírito Santo de Deus fala que esse capítulo da minha história ainda está sendo escrito, não foi encerrado. E a gente não fala o capítulo se não tivesse sido encerrado, sem o final, né? Então, tem coisas que eu não vou poder falar, mas aconteceu muita questão na minha vida. Eu perdi tudo, tive que ir no recomeço, e eu e minha família, a gente passou muita dificuldade nesse recomeço, passou necessidade financeira mesmo, necessidade alimentícia. Só que passamos. Só que nesse tempo foi onde que eu vi a mão do Senhor. Jeová Jireh, o Deus que provê. Eu nunca tinha vivido isso na minha vida, mas no deserto eu vivi. Eu lembro que meu marido, nós saímos do culto e eu amo frango, e a gente passou no lugar, sabe onde que vende aquele frango e fica lá girando? Eu olhei assim, nossa, me deu uma água na boca. Eu nem falei, eu só olhei assim, meu marido, para, filha, para, Cíntia. A gente não tem condição, a gente não tem dinheiro para comprar. E quando eu cheguei em casa, tinha uns irmãos que a gente tinha recebido doação de cama, porque meus filhos não... A gente estava dormindo tudo no chão. E os irmãos, um casal de irmão, a gente ficou conversando, nós ficamos conversando, e eles sentiram, vamos lá, vou comprar costela para vocês almoçar, porque naquele dia a gente nem tinha mistura. E quando nós chegamos lá no local, eu fiquei com a irmã conversando, meu marido entrou com o irmão e as crianças ficou no carro. Depois o irmão veio com o pacote fechado, com refrigerante, e nos abençoou, nós se despediu, chegando em casa. Quando nós abrimos aquele pacote, e na minha cabeça era costela, porque o irmão falou que era costela. Irmãos, era o frango assado. E quando eu vi aquele frango assado, aquele milagre, é algo simples, mas eu vi o cuidado do Senhor comigo. E eu comecei a chorar, me alegrei no Senhor, porque eu vi o cuidado. Isso eu só conseguia ver só no deserto. Por quê? Porque se fosse em outros tempos, eu ficava com vontade e iria comprar. Mas esse cuidado do Senhor eu só consegui ver no deserto. Então no deserto é o lugar de que a gente vê milagre, onde a gente vê a provisão. É onde que nós encontramos com Deus. Literalmente, irmãos. Que às vezes a gente, na correria do dia a dia, nós ficamos tão assim, né? Leva tudo no automático. Mas quando a gente tá passando por um deserto, passando por uma dor, porque deserto é lugar de dor mesmo. Mas é onde que a gente se aproxima mais de Deus. E aí eu coloquei aqui, deserto é o lugar de dor, mas uma dor pro crescimento. Assim, às vezes quando criança, minha filha sentia muita dor no corpo, sabe? Nas costas, tudo. Aí quando foi ver, era porque os ossos, o corpo dela estava crescendo. Então existe uma dor no crescimento. E por tudo isso que eu tenho passado, eu tenho aprendido muito. O deserto é o lugar onde que cria repertório. As dores, ela cria repertório. Tá? Abrilhanta o repertório para o nosso testemunho. Aleluia.
E para encerrar, porque é uma pregação, só que como a gente sabe que o vídeo YouTube tem que ser pouco tempo, não é um podcast, né? O deserto é o lugar de cuidado de Deus para conosco. O deserto é o lugar onde que é Deus que faz tudo para nós. E a gente só precisa descansar no Senhor. E é tão bom essa sensação quando você tira o peso de você, eu preciso, é muito bom de se sujeitar ao Senhor. É onde que nós aprendemos que Ele é o nosso Pai e nós somos filhos. E existem coisas que, peso que nós carregamos, que fardos que têm sido pesados, jugos que têm sido, tremendamente pesados. Mas no deserto a gente entende que vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não é para ser pesado, irmãos. Porque o jugo do Senhor é suave e o fardo do Senhor é leve. E como observação final, acho que eu não vou ler tudo, mas eu vou ler. O deserto é passageiro. Vai chegar o tempo onde que nós vamos sair do deserto e entrar na Canaã. O tempo de viver a nossa promessa, mas este é um tempo de atenção, pois o medo pode nos paralisar de avançar. Então, confie no Senhor quando chegar a hora de passar, de dar o passo de ousadia e atravessar o Rio Jordão e chegar à terra de Canaã. Só que quando você chegar no tempo de adentrar a terra de Canaã, você vai estar preparado. Porque tudo que nós passamos no deserto, tudo que nós temos passado no deserto, foi um aprendizado, foi um território conquistado, onde além de conseguirmos viver a promessa, nós vamos poder ser bênção na vida de outras pessoas. E eu só posso estar aqui pregando sobre deserto, porque eu passei não só esse deserto que estou passando, mas passei outros desertos de tantas outras questões que vou trazendo aqui conforme for vindo. Então, que o Espírito Santo ele venha, é muito maior essa mensagem, mas como eu já deu muito tempo aqui que eu estou aqui, mas que o Espírito Santo, aquilo que eu não consegui passar, que o Espírito Santo ele ministra no seu coração. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Deixa eu começar orando em Mateus 11 mesmo. Às vezes você tem passado por esse tempo e achando que o seu deserto é para te matar, mas não é. É onde que Deus está te provando para te aprovar. É o lugar onde que Deus está gerando a dependência. Onde você está gerando a dependência no Senhor. É um lugar de milagres, lugar de provação. É um lugar de encontro com Deus. É um lugar de dor, mas para o crescimento. E é um lugar de sujeição. Onde não somos mais nós, mas sim o Senhor. Que decide, que faz. E é o lugar de cuidado de Deus para nós. É um lugar onde que estamos escondidos, mas estamos nos alimentando. E que através dessa palavra você se sinta amado e amada por Deus. A palavra lá em Mateus 11, 28, começa assim: Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor Jesus, obrigada por essa palavra.
nós clamamos, neste momento, Senhor, eu clamo para que este irmão ou esta irmã que está passando por esse tempo de deserto, que está sofrendo, que essa palavra venha ser um bálsamo sobre a vida dela. Que ela não enxergue mais o deserto como forma de pejorativa, Senhor, mas que ela entenda que o deserto é o lugar onde que o Senhor está alicerçando a identidade, o corpo espiritual e capacitando para que ela possa ver milagres e coisas a qual só no deserto ela vai conseguir ver. Mas quando chegar no tempo da Canaã, ela vai estar alicerçada no Senhor e saber que não vai ser a primeira Jericó ou a primeira muralha que vai impedir do avançar. Que o Senhor e o Espírito Santo guia para que essa pessoa ela venha avançar. Quebra todas as amarras que têm impedido isso. Em nome de Jesus, blinda a mente, ó Espírito Santo, para que essa pessoa não ouça mais a voz do opressor, a voz do adversário dizendo que não, que Deus esqueceu, que ela vai permanecer, que vai morrer nesse deserto. Não, Senhor. Mas que neste momento o Senhor venha blindar e que essa pessoa seja sujeitar a mente cativa a Cristo, para que entenda que o Senhor é um Deus que cumpre as suas promessas e que o Senhor é um Deus que cuida dos teus. Quantas vezes foi o Senhor que nos carregou, assim como diz lá em Deuteronômio 1:31, Senhor, foi o Senhor que nos carregou todo o tempo e tem nos carregado. E que ela sinta este cuidado, Senhor. Repreenda todo o mal e capacita, Senhor Jesus, para que nós não venhamos permanecer no deserto, mas que a gente passe esse deserto e conquistemos a Canaã, que é a nossa promessa, mas que nós venhamos entender que a nossa promessa não é só para nós, que não sejamos egoístas, Senhor, mas que é para a gente derramar sobre a vida das outras pessoas, pela vida das pessoas que estão ao nosso redor. É como se fosse alguém que joga água em nós e respinga em quem está perto, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, e que seu nome venha a ser glorificado na vida dessa pessoa. Fortaleça, Espírito Santo, do alto da cabeça até as plantas dos pés. E todo aquele desânimo, todo abatimento caia por terra, ser cancelado em nome de Jesus. Que haja vigor, que haja um bom ânimo. E que essa pessoa, ela entenda que Jesus a ama. E que o Senhor não é um Deus que pula processos, mas que nós precisamos passar pelo deserto por ser um processo, mas nos capacita. E aqueles que estavam querendo desistir, que essa palavra venha ser um ânimo para que venha a avançar, em nome de Jesus. E nos dá a porção, Espírito Santo, para que nós possamos vencer esse tempo, a graça necessária para que a gente venha vencer esse tempo, essa estação e conseguir para uma próxima estação, para um novo tempo. Em nome de Jesus. Essa é minha oração. Eu oro e abençoo a todos que vão assistir e a todos que vão ouvir e aqueles que talvez não, mas que o Senhor conhece, porque o Senhor não precisa do meu conhecer para agir. Espírito Santo, envia os seus anjos. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que o Espírito Santo de Deus faça resplandecer o rosto dele sobre a sua vida e te dê, e tende misericórdia de mim e te dê a paz. E que a graça e a paz, que a divina consolação do Espírito Santo que vive e reina esteja contigo, com a sua família, com os seus amigos, com todos os que levam o seu nome, hoje para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, espero que vocês tenham gostado. Caso que vocês gostaram, inscrevam no canal se vocês puderem, curtam, compartilha para quem vocês acham que estão passando por esse tempo de deserto. Em nome de Jesus, e querendo o Senhor, provendo o Senhor. Eu espero vocês no próximo vídeo. E é isso, muito obrigada mesmo, que Deus abençoe. Tchau, tchau.